E aqui está um suporte para esmerilhadeira que eu fiz com algumas peças de sucata e algumas peças eu tive que comprar. Ele serve tanto para cortar ferro quanto para cortar madeira e até piso porcelanato, alguns pisos cerâmicos. O único acidente que eu já sofri com máquinas elétricas foi um dia que eu passei esmerilhadeira sem querer aqui no meu dedo e tive que ir para o hospital dar pontos, e isso pode ser muito perigoso. Pensando nisso, eu fiz esse suporte para colocar a minha esmerilhadeira. Com isso eu vou ter muito mais firmeza e precisão para realizar cortes. Isso já existe pronto para vender, mas eu queria construir um do meu jeito utilizando algumas partes aqui com peças de sucata e tive que comprar pequenas coisas. Mas se você não quiser fazer, você pode comprar pronto, inclusive isso daqui, diversas ferramentas que você vê aqui na oficina, você encontra na loja do mecânico com o cupom de Vieira11, você terá 5% de desconto. Mas se você decidir fazer, assiste esse vídeo inteiro que tem alguns detalhes para não se tornar um projeto perigoso, e eu vou mostrar como isso daqui pode cortar, além de ferro, também pode cortar madeira de um jeito seguro, porque se você colocar um disco que não é o correto, pode ser muito perigoso para cortar madeira com esmerilhadeira. E esse daqui vai servir para cortar tanto ferro quanto madeira, e também piso porcelanato ou algum outro tipo de piso cerâmico. Se tiver alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários. Para fazer o corte das madeiras, eu achei melhor ir lá no quintal, porque vai fazer muita sujeira, muito pó. Então eu peguei alguns pedaços de madeira que eu já tinha sobrando aqui, alguns retalhos, e eu risquei ele para ficar retinho com o esquadro. E para fazer o corte, eu utilizei a minha serra circular. Isso daqui tem que tomar muito cuidado, porque é uma ferramenta perigosa. Então eu fui com muito cuidado ali, usando óculos e apoiando bastante a madeira para ela não escapar. E as únicas coisas que eu precisei comprar para esse projeto foram essas corrediças de gaveta, também conhecido como trilho telescópico de gaveta, e esse daqui eu paguei em torno de R$20 no par. E a outra coisa que eu comprei foi essa dobradiça de portão, paguei R$16. Então saiu em torno de R$36 as coisas que eu precisei comprar, porque as outras eu já tinha. Então tem que avaliar bem quanto custa um novo e se você pretende fazer, se vai compensar ou não. Essa madeira aqui é de sobra de construção que um pedreiro utilizou para fazer andaime, e ela é uma madeira bem dura, nem sei que madeira é, saiu fumaça ali, mas porque meu disco não tá muito bom. Outro dia eu fui cortar uma madeira e pegou nos pregos, então perdeu um pouco do corte dele. Mesmo com fumaça nós conseguimos cortar esse pedaço de caibro, e ele será a parte superior do nosso suporte, e de cada lado dele vai aquela corrediça, aquela treliça de gaveta, e na ponta dele que vai a esmerilhadeira. Basicamente será isso daqui, o caibro vai aqui em cima, na ponta dele vai essa dobradiça do portão, e as duas treliças vai uma de cada lado. Depois que eu fiz a parte do corte, que era de maior sujeira desse projeto aqui, eu voltei para a oficina para a gente realizar a montagem, e o primeiro de tudo será fazer 3 furos aqui no caibro para a gente fixar essa dobradiça, porque esse caibro é uma madeira muito dura. Se eu for tentar fixar o parafuso direto na madeira, não vai. Eu fiz um furo guia, depois eu vou espirrar um pouquinho de desengripante que ajuda o parafuso a entrar com muito mais facilidade. E você pode notar que eu igualei ali a furação para que a dobradiça ela fique bem centralizada e também não raspe na hora de dobrar na base da madeira. E para fixar as corrediças na lateral, eu vou colocar esses parafusinhos que é específico para madeira. Esse daqui eu não vou fazer furo guia, porque como ele é pequeno, eu vou parafusar direto. Porém, tem que ir testando se ele não pega durante o movimento dessa corrediça na cabeça do parafuso. Por isso que eu vou apertando movimento ela, mas nenhum pegou, então foi só parafusar 4 parafusos de cada lado. E nesse momento também tem que se atentar para que as duas corrediças fiquem na mesma posição e na mesma altura dos dois lados do caibro. Até esse momento eu não sabia exatamente como que eu iria fixar a esmerilhadeira na ponta dessas corrediças, então fiquei pensando várias maneiras, até que a mais fácil que eu achei foi pegar um outro pedaço de caibro que fosse da mesma largura do vão que está entre uma corrediça e outra e colocar lá na ponta. E se você reparar bem, na ponta das corrediças o vão é um pouquinho maior do que na parte de trás do caibro. Ah, mas antes de colocar esse caibro lá na ponta, eu tive que centralizar, colocando o esquadro ali, garantindo que ele está no centro. E na dobradiça eu vou colocar 3 parafusinhos pequenos, mas esses parafusos não vão ser os definitivos, porque eu acho que isso daqui não suporta o peso. Então eu vou colocar só para a gente fazer todos os ajustes, todas as fixações, e depois eu vou trocar por outros parafusos. E agora sim, com ele centralizado, eu vou colocar aquele caibro na ponta dos trilhos para fixar a esmerilhadeira nele. Para isso eu só vou colocar 2
2 parafusos, um de cada lado. Nem vou fazer furo guia aqui, porque eu consegui parafusar ele direto, então vou colocar 4 parafusos, sendo 2 de cada lado. E fixando esse carbo na ponta das corrediças, dá para perceber claramente que agora ele tem muito mais precisão e firmeza nos movimentos. Esse pedaço de tubo aqui era de uma mini antena parabólica que eu tinha sobrando, então eu vou cortar essa ponta que está amassada e nós vamos colocar ele ali na ponta. Se caso não tiver, dá para substituir também por uma cantoneira ou por uma mão francesa. A ideia é fixar ele em cima da furação da dobradiça para que a gente possa fazer um local de fixar a mola para esse braço articulado subir e descer. Por isso que eu fiz 2 furos seguindo a furação da dobradiça e vou passar esses parafusos e aí sim ele vai fazer a função, além de segurar esse braço aqui, também vai fazer a função de fixar melhor aquela dobradiça na base da madeira. E agora, enquanto vai secar essa tinta que nós vamos pintar esse braço, eu vou lá fazer a furação do local que esse braço vai ser fixado. Então, para isso eu tirei os 2 parafusinhos que eu tinha fixado inicialmente e vou atravessar a madeira. Um parafuso ainda vai continuar da madeira, serão apenas 2 que nós vamos atravessar para fazer a função tanto de segurar o braço quanto de segurar essa dobradiça com muito mais resistência. Depois de revirar minha caixa de parafusos, encontrei 2 parafusinhos perfeitos para esse projeto. Porém, eu vou ter que colocar eles de baixo para cima, porque não pode ter nada sobrando ali embaixo, porque senão na hora que a gente colocar numa base reta, ela vai ficar um pouquinho torta. Então, eu vou colocar eles de baixo para cima e bater até entrar toda a cabeça do parafuso na madeira. Com isso, a gente garante que pode colocar ele em qualquer local que não vai ficar a base inclinada para nenhum lado, porque não vai ter nenhuma cabeça de parafuso pegando ali na base. E agora sim a gente vem, coloca esse braço aqui em cima e coloca 2 arruelas e 2 porcas para deixar bem fixo. Depois de fixar o braço, eu fiquei pensando num sistema de molas para esse braço ficar sustentado ali por molas para a gente abaixar e descer ele. Então eu lembrei que eu tenho um pote cheio de molas que eu guardo quando sobra de algum projeto ou retiro de algum equipamento. Essa mola aqui, se eu não me engano, eu retirei de uma máquina de lavar. Então a ideia será isso, colocar uma ponta dela ali no caibro e a outra ponta no braço metálico para fazer esse sistema de subir e descer. E também para que tenha uma opção de apertar, esticar ela ou soltar, eu coloquei um parafuso lá na ponta. E aí se precisar esticar mais, depois a gente pode puxar mais ela e apertar novamente o parafuso. Fui procurar na minha caixa de sucatas e encontrei essas chapinhas que ela é de suporte de TV. É aquele suporte que serve para colocar a TV na parede e estava sobrando essas chapinhas. Então eu já usei a mesma furação em rosca que já tem da esmerilhadeira do suporte dela. E rosqueei novamente e coloquei a chapinha do lado de cima. No lado de baixo também tem a mesma furação, que serve se você quiser trocar aquele apoio ali, o suporte das mãos, quiser colocar embaixo. Então eu peguei só um parafusinho e coloquei lá embaixo. E aí ficaram as 2 chapinhas desse jeito aqui. Talvez você pode achar que não vai dar certo, porque elas ficaram ali no formato de V, mas depois na hora que você apertar, ela vai entortar e ficar no formato que a gente precisar. E para fixá-las na madeira, eu vou fazer 2 furos e depois colocar esses parafusos aqui e apertar bastante. Mas antes de fazer o aperto final, a gente tem que ajustar para garantir que ela vai ficar bem reta. Por isso que talvez você pode notar que nesse momento eu ainda não estou apertando os parafusos ali, as porcas até o fim, porque realmente eu preciso, depois que ela tiver mais ou menos fixa ali, a gente faz os ajustes, coloca o esquadro certinho e aí na hora que garantir que ela está bem reta, a gente aperta bastante mesmo. Mas aqui teve uma coisa que não deu muito certo, a mola não aguentou o peso da esmerilhadeira e ela só ficava abaixada. Então eu voltei lá no meu pote de molas e peguei essas 2 molinhas que eu tenho lá, que é de cama elástica. Eu vou usar as 2, uma emendada na outra e agora sim ela vai dar certo. Primeiro eu tinha tentado apenas com uma mola, mas ela fica muito esticada. Com as 2 ficaram perfeitas, ó. Ela consegue subir e descer sem deixar muito esticada e também sem ficar muito duro para abaixar, né? E agora sim, depois de todo esse trabalhão, vamos ao teste saber se isso funciona. E eu vou começar já com uma viga U, que é uma chapa bem grossa. E a grande vantagem é isso daqui, ó. Além de subir e descer, esse movimento de vai e vem, porque aí você não precisa fazer muita força. Mesmo que for cortar alguma coisa grossa, você vai passando ela para frente e para trás bem devagar, para não gastar muito disco, para não quebrar a peça também.
Nesse primeiro teste você pode perceber que eu não fixei o que eu estou cortando ali na base da madeira, porque eu só queria testar mesmo como que era o movimento dela, por isso que eu fui segurando com a mão, mas a gente também pode fixar utilizando o sargento ou alguma coisa do tipo. E olha só, mesmo uma chapa bem grossa dessa, ela cortou sem gastar muito disco, porque eu não fiz muita força ali. Se eu quisesse cortar mais rápido, talvez daria, mas eu deixei só o peso da máquina mesmo. E olha só o resultado do primeiro teste. Nesse segundo teste eu também não fixei, porque eu queria saber se eu iria conseguir cortar um tubo apenas girando ele, sem fixar mesmo, e se eu iria conseguir fazer um corte reto com ele. E depois de um tempinho ali tentando, eu também consegui, lembrando que eu não forcei o disco, foi só o peso da máquina. Agora nesse teste eu vou fixar a peça utilizando um sargento caseiro que eu fiz uma vez aqui e vai ser aquela mesma viga U da chapa grossa para a gente saber se um corte um pouquinho maior ela não vai se perder na direção do corte, se vai ficar reto. Fui fazendo da mesma maneira, indo e voltando várias vezes apenas com o peso da máquina, sem forçar muito o disco, e você pode ver que é o mesmo disco e ele ainda está quase inteiro, ele gastou bem pouco para cortar várias coisas. Eu acho que com isso eu vou até economizar disco, porque às vezes você vai cortar sem ter um suporte, você acaba forçando demais e gastando disco, ou até corre alguns casos de quebrar o disco. E quando quebra um disco, além de gastar mais, você ainda corre o risco de sofrer um acidente, né? Voar um pedaço de disco, alguma coisa. E olha só, pessoal, também funcionou para fazer um corte ali um pouquinho maior, ele não ficou torto. E agora vamos para uma outra utilidade. Isso daqui também vai servir para cortar madeira, mas não pode utilizar esse tipo de disco aqui porque pode ser perigoso. Tem que ser um disco específico para a esmerilhadeira cortar madeira, que é esse daqui, ó, de tungstênio. Ele aguenta altas rotações e ele é indicado especialmente para madeira. Para trocar o disco, não vou precisar tirar a esmerilhadeira do local, é só usar a chave e soltar ela ali, e aí a gente coloca o disco que quer utilizar e aperta novamente. Sempre lembrando de apertar muito bem, não deixar o disco torto. Eu vou colocar uma outra tábua ali embaixo que vai servir como se fosse uma peça de sacrifício. Ela serve para quando você for cortar, para o disco não cortar a base lá embaixo. E antes eu vou passar para saber se é o local mesmo que eu quero colocar antes de ligar ela. Vou apertar tudo com aquele sargento e aí sim eu ligo e corto a madeira. Olha só, pessoal, corta muito fácil porque é um disco correto e próprio para isso. Olha só, ficou um corte bem perfeito e corta rapidinho também. Dá para você fazer do mesmo jeito, cortar em linha reta um pedaço de madeira, uma tábua, o que for. Porém, como é uma esmerilhadeira pequena, está limitado ao tamanho do disco, né? O máximo que nós vamos conseguir cortar aqui é uma chapa de uns 25 milímetros, mais ou menos. E como eu disse no começo do vídeo, também dá para cortar piso, um porcelanato, alguma peça cerâmica, um granito, uma pedra de mármore. É só você colocar o disco específico para isso e você vai também conseguir fazer esse tipo de corte. Eu sei que pode ser clichê, mas ajuda muito se você deixar uma curtida aí. E se caso não é inscrito, clica em se inscrever se você gostou desse vídeo e se gosta dos vídeos que eu posto aqui. Isso ajuda muito a continuar com o trabalho. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu sou o Di Vieira. Fique em paz e até mais!